que você tem passado nesses dias. Mas saiba de uma coisa, queridos. Em tudo, Deus é conosco, amém? Se você está passando por um momento de luta, de tribulação, dificuldade, fique em paz, porque Deus é contigo, amém? Antes de ministrar, faltou um recadinho para dar. Irmãos, nós vamos estar começando aqui, na nossa igreja aqui de Itaparque, do Casarão. Nós já temos o Ministério de Teatro lá no Vila Vitória, que tem nos abençoado bastante. Mas eles estão com uma agenda e às vezes nós precisamos fazer algo na célula, algum evento aqui na igreja. E nós não conseguimos o pessoal nas datas que nós precisamos. Mas então nós vamos começar aqui. Eu já falei com o pastor Silcio, ele que tem dado cobertura para esse ministério. Nós queremos começar aqui no Itaparque o Ministério de Teatro para suprir as nossas necessidades aqui da nossa igreja local, amém? Então, para quê? Para que fazer algum evento, alguns eventos que nós fazemos aqui de sexta-feira ou de sábado, é o nosso dia do amigo. Então nós queremos que os irmãos estejam nos ajudando nesse trabalho. E nós vamos aqui no dia 3, na próxima sexta-feira, às 20 horas, o irmão Alessandro, que está ali de azul, ele vai estar coordenando esse trabalho do Ministério de Teatro aqui do Itaparque. Então o que eu queria, você que tem interesse em participar desse ministério, eu gostaria que você estivesse vindo aqui no dia 3, às 20 horas, que é a próxima sexta-feira, que o irmão Alessandro vai estar aqui, vai fazer a inscrição sua, vai começar a dar as orientações e começar a marcar os ensaios, para que nós possamos já começar a trabalhar já nesse segundo semestre, né? Com alguns eventos que nós vamos fazer aqui na igreja, com o dia do amigo e também no encontro, que nós vamos precisar de pessoas para estar trabalhando depois do encontro. Amém, irmãos? Então, próxima sexta-feira, se você tiver interesse de estar participando, vem aqui em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 6 ao 10. 1 Pedro, já quase no final da Bíblia. Capítulo 5, vamos ler do versículo 6 até o 10. Amém. A Bíblia diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem tragar. A qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em todos os vossos irmãos no mundo inteiro. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, te fortificará e vai fortalecê-lo e fortalecerá. Amém, queridos? Em nome de Jesus, amém? Deus Santo, poderoso Deus, nós te louvamos, ó Deus, por essa noite, por esses irmãos que estão aqui nessa igreja nessa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado aqui nesse lugar. Obrigado pela tua palavra, Deus, que vai ser ministrada nessa noite. Pedimos, Deus, que teu Espírito Santo esteja, Deus, agora falando com a tua igreja, trazendo conforto, trazendo, Deus querido, uma palavra, Deus, de que venha abençoar, fortalecer, e como diz aqui em 1 Pedro, para fortificar, para fortalecer e para confirmar que o Senhor é conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Queridos, então, aqui Pedro está dizendo, nessa palavra, que para que nós possamos estar ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte,
Então ele está dizendo aqui para nós sermos sóbrios, vigilantes. Por quê, queridos? O diabo, que é o nosso inimigo. Irmãos, nós não temos inimigo. As coisas que acontecem na nossa vida, não é porque pessoas são nossos inimigos. Na verdade, nos momentos de tribulação, de luta, é porque nós temos um inimigo único, que a Bíblia diz que ele fica bramando em todo o tempo ao nosso derredor, tentando realmente nos destruir. Na verdade, você tem passado talvez algumas lutas nesses dias, você tem passado por algumas aflições, por alguns problemas, e Pedro está dizendo aqui para a igreja, que tudo que tem acontecido em nós, tudo que tem nos afligido, tem nos abatido muitas vezes, é porque Satanás, ele tem um plano, um propósito, que a Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e destruir. Então o diabo, a felicidade do diabo é ver você, é ver a igreja, é ver aqueles que amam a Deus sofrendo, padecendo. Por isso que aqui Pedro está falando, nós devemos agora estar nos humilhando para quem? Para Deus, porque ao tempo certo Ele vai cuidar de nós. Porque o diabo, ele faz essas coisas. Ele está dizendo aqui no 9, a qual resistir firmes na fé. Querido, precisamos estar firmes na fé. Saber que essas aflições que estão conosco, aqui está dizendo aqui, no versículo 9. Querido, fique firme. Porque essas mesmas aflições que você passa hoje, você não é o único que passa por problemas, você não é o único que passa por situações difíceis, porque se cumprem vossos, no mundo inteiro as pessoas têm passado por isso. Mas o Deus, aqui está dizendo no 10, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou para a sua eterna glória, depois de Ele ter padecido primeiro tudo isso, Ele mesmo vai aperfeiçoar em nós, e vai confirmar, fortalecer e fortificar a palavra dele em nossas vidas, querido. Então há uma esperança. Há uma esperança para nós. Mesmo no momento de luta, no momento difícil. E aqui diz que os crentes estão passando, irmãos. Não só os crentes, como a população em geral. Apesar de muitos avanços no mundo, muitas dificuldades estão existindo, querido. Eu sei que existe muita dificuldade na nossa vida, existem dificuldades que você passa no dia a dia, existem problemas, tribulações, e às vezes, irmãos, no meio desses muitos problemas, muitos de nós, até mesmo aqui dentro da igreja, muitos que já estão na igreja, muitos que já vivem dentro da palavra, se encontram muitas vezes expressando, e dizem assim, o que nós vamos fazer? Talvez você está aqui nessa noite. Quantas vezes você já falou com a sua esposa, com seu marido, talvez, com seus pais, talvez com seus próprios filhos, alguma situação que você está vivendo? Talvez desemprego, né? Nós estamos passando agora por uma fase no nosso país de luta, não é? Estamos passando por uma fase agora no nosso país que muitas famílias estão passando por dificuldades, e no meio de todas as famílias, muitos de nós, até mesmo dentro da igreja, algumas pessoas perdendo emprego, e talvez você chega e no meio de uma situação dessa, você fala assim, e agora? O que fazer? Perdemos o emprego, situação, aluguel, farmácia, mercado, vem aquele momento. E talvez você senta com a sua esposa, senta com o seu marido, e quantas vezes, talvez uma enfermidade. Eu sei, porque na minha vida já aconteceu algumas vezes isso. Situações, problemas que eu falei para minha esposa assim, e agora? O que vamos fazer? Não sabemos o que fazer. Talvez você chegou aqui nessa noite numa situação que você falou assim, o que eu vou fazer agora? O que vamos fazer? Como cristãos, queridos, nós precisamos explorar algo que Deus deixou de muito importante. Toda a solução para a nossa vida, aqui está dizendo, são as Escrituras. Aqui dentro da palavra de Deus. Irmãos, quando nós não sabemos o que fazer, Deus deixou algo para nós aqui, que é orientação para a nossa vida. O salmista diz que a palavra de Deus, ela é
é lâmpada e luz para nós. É uma lâmpada, é uma luz no nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Ou seja, nós não podemos fazer nada. Em momento em que você não sabe o que fazer, momentos que você está triste, está aborrecido, você precisa, esse é o momento de você se apegar com a palavra de Deus. Amém? Porque a palavra de Deus, as Escrituras, ela é que tem o caminho, ela que fala qual é a verdade, ela é realmente que nos orienta. Não existe um outro lugar para você buscar orientação para a nossa vida. A palavra de Deus, querido, a Bíblia, ela tem orientação. Deus deixou orientação para todas as fases das nossas vidas, em todos os momentos que nós vivemos, seja momentos de alegria, momento de tristeza, de enfermidade, de luta no casamento, de luta com os filhos. Se você pega a Bíblia e começa a pautar a sua vida, se você não sabe, está numa situação que você não sabe como resolver, o que fazer, você precisa buscar algo que Deus deixou. Jesus falou um dia algo muito interessante. Ele disse assim: o meu povo perece, o meu povo sofre por um único motivo, porque falta para eles o conhecimento das Escrituras. Então, a partir do momento que você começa a conhecer as Escrituras, a partir do momento que você começa a conhecer a Deus, você se coloca na presença dEle. E eu sei que muitas vezes vocês perguntar o que fazer, quando nós não sabemos o que fazer, queridos, Deus vai te orientar. E nessa noite eu queria compartilhar alguns princípios, não são todos, mas são alguns, que podem te ajudar no momento em que você tiver em dificuldade, no momento em que você tiver sem saber o que fazer. Então eu queria agora que você, Paulo, muda aí para nós. A primeira coisa que você precisa fazer, querido, no momento de luta, no momento em que você não sabe o que fazer, no momento em que você senta e fala assim: e agora? O que eu vou fazer? Como vou sair dessa situação? Em momento que você está na sua casa, ou seja, enfermidade, alguma coisa. Primeira coisa, querido, tente ser paciente. A primeira coisa que a Bíblia nos recomenda, a primeira coisa que Deus colocou no meu coração hoje, preparando essa mensagem, que Deus falou comigo, que nós precisamos ter paciência. As pessoas que não sabem o que fazer, muitas vezes tomam decisões precipitadas e que mais tarde trazem arrependimento e decepção. Irmãos, em momentos em que você não sabe o que fazer, em momentos que você não tem a solução de como resolver um problema, em momentos que você se encontra assim, talvez uma sinuca de bico, como diziam aí no mundo, né? Que você não sabe para que lado fazer, queridos, não faça nada. Não faça nada. Não faça nada precipitado. Não tome nenhuma decisão que mais tarde pode trazer arrependimento e uma decepção maior ainda para você. Amém? Então o que eu peço para vocês, irmãos? Tenham paciência. Em momentos em que nós não sabemos o que fazer, a primeira coisa, não faça nada. Não dê uma resposta precipitada. Certa vez Jesus, queridos, foi colocado assim numa situação, se fosse qualquer um de nós, talvez não saberíamos o que fazer. Estavam apedrejando uma mulher e falaram assim: vamos agora pegar Jesus numa situação em que ele não vai saber o que fazer. Porque se ele falar para não condenar ela, a lei dos romanos vai puni-lo. Ou se ele falar para usar a lei e pedrejar, não é?
Como é que ele vai falar que ele falava de amor? Então ele não sabia. Nós vamos pegar Jesus numa situação em que ele não sabe o que fazer. Aí levaram aquela mulher, começaram a apedrejar ela onde Jesus estava e falavam: mestre, olha aí, o que o senhor vai fazer agora? Sabe o que Jesus fez? Pacientemente ele começou a escrever na areia. De imediato ele não falou nada. Ele teve paciência. Ele não deu nenhuma resposta que pudesse piorar a situação. Ele simplesmente, quando foi questionado ali por aqueles fariseus, ele escrevendo na areia. E depois de um certo tempo, ele se levanta e fala simplesmente algo: olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra nessa mulher. E naquele momento a Bíblia diz que todos se calaram, jogaram as pedras no chão, e nenhum pôde mais apedrejar aquela mulher. Aí Jesus fala para ela: olha, vai, aqueles que te condenam não estão mais aqui, e nem eu te condeno. Então, querido, são momentos da nossa vida que, quando não tiver certeza sobre quais as medidas a tomar, devemos exercitar a paciência. Igreja, tenha paciência. Talvez você está num trabalho que talvez o trabalho que você está fazendo, não, talvez você fale que não é justo, pelo tanto que você trabalha, o salário que você recebe. Talvez você está pensando em chegar amanhã e pedir demissão nesse trabalho. Falando, não, em casa eu ganho mais do que trabalhando nesse lugar. Queridos, tenha paciência. Não resolva dessa maneira. Não resolva, não é o momento de você chegar no seu trabalho amanhã, porque você está ganhando um salário que talvez você acha que é pouco, e chegar amanhã para o seu chefe, para o seu patrão e falar: me dá minhas contas que eu vou embora. Querido, não faça isso. Primeiro tenha paciência, consulte a Escritura, ore, busque. Não tome uma decisão, querido, precipitada, que vai trazer arrependimento mais tarde, lá na frente. Talvez no seu casamento. Talvez o seu casamento não está andando da maneira que você sonhou, da maneira que você achava que devia fazer. E você vai chegar, talvez não, agora eu vou chutar o balde, vou largar, vou abandonar. Querido, não faça isso, tenha paciência. Sabe, com os seus filhos, talvez os seus filhos não estão dando a resposta que vocês queriam deles. Talvez eles não estão aqui na igreja hoje. Talvez eles estão no mundo e você não está tendo paciência. E talvez você vai querer tomar uma atitude drástica: vou colocar esse menino fora de casa, porque está dando trabalho, porque tem trazido problema e sofrimento dentro de casa. Por mais que eu falo, ele não muda. Querido, tenha paciência. Tenha paciência com seus filhos. Mulher, tenha paciência com seu marido. Marido, tenha paciência com a sua esposa. Tenha paciência, querido. Tenha paciência. Líder, talvez você está aqui nessa noite e está dizendo assim: eu vou largar minha célula, eu vou abandonar porque a célula não cresce, as pessoas não vêm, não mudam. Querido, não faça isso. Tenha paciência. Tenha paciência, porque Deus está nesse negócio. Então, irmãos, tudo que nós precisamos em momentos, talvez, que nós não sabemos o que fazer, momentos que não se sabe o que fazer, não faça nada que possa piorar a situação. Eu peço, querido, em nome de Jesus, tenha paciência. Jesus, Ele nos ensinou em todo o tempo a paciência. Jesus jamais dá uma resposta que vinha assim para magoar alguém, para ofender alguém. Talvez a resposta que você tem dado, querido, talvez quando você é questionado muitas vezes, ou no seu trabalho, ou para o seu líder, ou pela sua esposa, ou para o seu marido, talvez você vê uma resposta já que talvez você não pensou para dar aquela resposta. E essa resposta que você dá, da maneira que você fala, da maneira, do tom que você fala, pode trazer um problema, uma consequência.
Sabe, pode trazer uma consequência na sua vida, uma consequência negativa na sua vida, que mais tarde você vai se arrepender. Então o que eu peço, queridos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu quero te ensinar nessa noite, para que você não venha colher frutos ruins lá na frente. Primeiro ponto, quando não se sabe o que fazer, quando não se sabe o que responder, quando não se sabe como agir, primeiro ponto, tenha paciência. Amém? Vamos para o segundo ponto. Aqui. Ainda continuando. Pode. Aí. Devemos esperar, queridos, antes de tomar uma decisão importante, ou tomar uma atitude que pode mudar o rumo das nossas vidas. Irmãos, talvez, se você não tiver uma paciência, talvez você pode tomar uma atitude que pode mudar totalmente o rumo da sua vida. E na maioria das vezes, quando nós tomamos uma atitude, sem pensar, sem ter paciência, às vezes o número da nossa vida muda para pior. Queridos, a intenção de Deus é que nós sejamos capazes de suportar os problemas e as provações de forma diligente. Quando você começa a aprender de Deus, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, quando você começa a pautar a sua vida baseado na palavra de Deus, nas Escrituras, Deus começa a te capacitar para que você venha suportar os problemas e as provações. O apóstolo Paulo, dizendo para Timóteo, em uma das suas cartas, disse assim para Timóteo: que você, Timóteo, possa ser provado e aprovado por Deus. Irmãos, provações em nossas vidas vão vir o tempo todo. Em todo o tempo que vivemos e estivemos aqui nessa terra, de uma maneira ou de outra, de uma forma ou de outra, numa área ou outra área, sabe, cada um de nós vamos ser provados em alguma coisa. Mas quando Paulo fala para Timóteo ali: Timóteo, provações virão, Timóteo, você será provado, mas não para que você seja reprovado. Então, quando você toma uma atitude, quando você não sabe o que fazer, a maneira correta, quando você está sendo provado em alguma área da sua vida, talvez você está sendo provado no seu casamento, está sendo provado no seu trabalho, está sendo provado no seu ministério, está sendo provado em tantas coisas, na criação dos filhos, está sendo provado na área financeira. Sabe, a área financeira é uma área que prova muitos irmãos, que muitos são provados nisso daí. Mas, queridos, não é para que você seja reprovado, não. Porque Deus está dizendo aqui, Ele está nos capacitando. Ele quer que nós sejamos capazes de suportar os problemas e as provações de uma forma diligente, para que no final de toda essa provação, nós possamos ser aprovados, querido. Então você precisa ser aprovado. Saber que problemas, querido, vai vir. Jesus, Ele nunca nos enganou a respeito de situações difíceis. E Ele mesmo disse lá em Mateus 6 que nesse mundo, queridos, todos nós, quer seja pastor, quer seja membro, quer seja líder, quer seja presidente da república, quer seja, irmãos, todos nós no mundo inteiro, Jesus disse que nesse mundo nós teremos aflições. Irmãos, então não se engane, você vai passar. Se não estiver passando, você já passou. E se não estiver passando, querido, pode ter certeza de uma coisa: uma hora ou outra você vai passar por uma aflição, você vai passar por uma situação difícil, vai passar por um problema, talvez em alguma área da sua vida. Mas o que Deus espera de nós, que nós, através da palavra de Deus, acreditando nele, acreditando que Jesus já levou na cruz todos os nossos problemas, porque Ele mesmo disse: nesse mundo vocês terão aflições, mas Ele diz: mas tende o quê? Bom ânimo, tende alegria, porque eu venci. Você precisa acreditar que Jesus venceu, precisa ter paciência, e você precisa aprender a suportar os problemas. Igreja, nós precisamos aprender a suportar os problemas, porque eles fazem parte da nossa caminhada. Os problemas, as dificuldades, as lutas, Jesus nunca nos enganou a respeito disso. Tudo isso faz parte
da nossa caminhada nessa terra. Amém? E nós temos que suportar, de fato, essas provações de uma forma diligente. Ou seja, ser cauteloso, cuidadoso, não perder a calma, não chutar o balde como muitos fazem assim. Agora eu vou chutar o balde, agora eu resolvo isso dessa maneira, agora eu vou resolver. Queridos, não chute o balde. Sabe? Eu sei que às vezes você tem vontade de chutar o balde em várias situações da sua vida. Você tem vontade de chutar o balde no seu casamento, tem vontade de chutar o balde no emprego, tem vontade de chutar o balde no seu relacionamento com as pessoas, tem vontade de chutar o balde até mesmo na célula, tem vontade de chutar o balde, querido, mas eu falo o seguinte: não chute o balde. Sabe? Resista. Resista. Sabe, quando ele fala ali suportar problemas, quando nós estamos colocando ali essa palavra suportar problemas, sabe o que é o suportar um problema? É você se agarrar cada vez mais forte em Jesus Cristo. Faz de conta que um problema na nossa vida é como se fosse aquele vendaval que vem na nossa vida. Sabe, essa coluna. Jesus Cristo como essa coluna que está aqui. Você se agarra nessa coluna com toda a sua força. O vendaval vai passar, mas a coluna da nossa vida é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a pedra angular da igreja. O que quer dizer uma pedra angular? Pedra angular, queridos, é mais ou menos isso daqui, ó. Só a coluna que sustenta todo o peso. São as colunas que dão sustentação para que um prédio continue em pé. Sabe, então, para que você continue sempre em pé, sabe, no meio de um problema de tribulação, um momento difícil da sua vida, é nesse momento que você precisa se agarrar mais ainda na pedra angular, na coluna da igreja, que é Jesus Cristo, querido. Porque quando nós seguramos em Jesus, pai, está difícil, o desemprego, problema financeiro, doença, enfermidade, o que eu faço? E quando Deus fala que nós devemos suportar esses problemas, segurar em Jesus, Jesus só o Senhor, e não larga dele, querido. A forma diligente é você segurar em Jesus, ter paciência, saber que isso vai passar, querido, vai passar. A ventania passa, o ciclone passa, querido, sabe, e passa, e muitas vezes faz uma destruição enorme, mas você está ali junto, segurado nele, e quando tudo passar, você vai ver que você continua em pé, continua forte, resistente, e Jesus sempre vai te ajudar a recomeçar. O recomeço, um novo recomeço. A dificuldade vai passar, o desemprego vai passar, querido, a crise vai passar, a falta de dinheiro vai passar, essa doença, essa enfermidade vai passar. Sabe, não desista, não desanime com isso, não. Sabe, o outro ponto. Segundo ponto que nós temos que nos agarrar. Primeiro é ter paciência. O segundo, querido, em momento que você não sabe o que fazer, em momento que você está numa situação que você não sabe para onde ir, tente orar. Ore. Sabe, muitas pessoas não conseguem orar como deveriam, porque eles se tornam tão envolvidos na tentativa de decidir o que fazer. Querido, não ocupe a sua mente. Não fique ocupando em todo o tempo a tua mente, como você vai resolver essa situação, porque você se envolve, você envolve o seu pensamento, você fica preocupado com tanta coisa, que você não consegue ter força para orar. Momento de luta, momento de dificuldade, momento de tribulação, querido. Não deixe essas situações envolverem você de tal maneira que você vai perder a capacidade de pensar. Faz o seguinte, ore. Entre no teu quarto, vá no banheiro da fábrica, dobre o seu joelho, sabe, aonde você estiver. Não deixe esse problema envolver você de tal maneira que vai minando as suas forças. Nós precisamos de força nesse momento, de capacidade de pensar. Nós precisamos pensar.
Isso você vai só conseguir pensar quando você ora e vem aquela paz. Queridos, eu já contei aqui para os irmãos, muitos não sabem. Uma vez na minha vida eu estava com um problema tão difícil. Eu olhava, sabe, um problema difícil demais. Eu não sabia, queridos, essa ministração, quando Deus me dá, são situações que eu já vivi na minha vida. Sabe, a grande maioria das ministrações que eu faço aqui, quando eu estou pregando, são situações que Deus vai colocando na minha vida, que eu já vivi. Irmãos, um dia, os irmãos já sabem aqui, mas muitos não sabem, eu estava, mas nem onde morar eu tinha, porque tinha acontecido um problema na minha vida, na minha casa, tinha perdido a casa, perdido tudo numa enchente, os móveis, tudo, eu estava na casa da minha sogra, num quarto, não sabia o que fazer. E numa noite, a minha mente estava tão ocupada, pensando nesses problemas. A minha esposa Evelyn, pastora, estava grávida da Débora. Hoje a Débora já está com 18 anos, isso aconteceu quase 19 anos atrás. Já estava na igreja, estava na comunidade de Casarão já, recém-convertido, 1 ano e meio de convertido. Aí passei por essa dificuldade, o problema veio e me envolveu de tal maneira, queridos, que eu não sabia o que fazer. Nós deitamos naquele dia, naquele quarto. Queridos, eu orei a Deus em oração, na madrugada. Deus colocou no meu coração o que eu teria que fazer. E lá definiu a minha vida e a minha história para chegar aqui até hoje. Era um momento que talvez eu já estava a ponto de chutar o balde. Estava a ponto de desistir de tudo. A minha mente já não conseguia pensar em mais nada. Eu estava exatamente com isso aqui que coloquei aqui. Muitas pessoas não conseguem orar como deveriam, porque eles se tornam tão envolvidos na tentativa de decidir o que fazer. Naquela noite eu dobrei meu joelho, orei, fui deitar. No meio da madrugada Deus começou a falar comigo, não sei se foi em sonho. Eu não sei como que foi. Eu só sei que Deus ali naquela madrugada mudou minha vida, mudou minha história. E se eu estou aqui hoje sendo um pastor dessa igreja, pastor da comunidade de Casarão, é porque naquela noite eu não chutei o balde. Porque naquela noite eu decidi orar e pedir uma orientação de Deus de como fazer. Sabe, gente, todos nós cristãos, nós devemos ter a oração como o ar que nós respiramos. A respiração é a resposta da vida física e a presença do ar. Vocês estão vendo o ar aqui? Consegue pegar? Consegue ver? Consegue ver? Consegue sentir ele? Consegue algo palpável? Como é que você sabe que o ar existe? Como é que você sabe que o ar existe, Mara? Porque você respira. A certeza que o ar existe é porque você está viva. A certeza, queridos, que o ar existe é porque eu estou aqui em cima falando com você. Se me tirar aqui pelo menos 2, 3 minutos do ar, tira todo o ar que tem nesse prédio, a certeza é que todos nós vamos morrer. E às vezes você fala assim, mas pastor, o senhor fala de orar, com qual certeza que o senhor vai ter, qual certeza que eu vou ter, que a oração, ela pode fazer algo na minha vida. Querido, a mesma certeza que você está respirando hoje. Talvez você não possa ver, você não pode pegar, talvez você não pode sentir na sua mão, mas a certeza é que se você parar de respirar, você vai estar morto. 3, 4, 5 minutos, provavelmente, todos nós morreremos aqui. A oração, querido, ela é dessa maneira. Assim a oração deve ser resposta da sua vida espiritual com a presença de Deus. Quando você ora, quando você dobra o teu joelho, a certeza que algo vai acontecer na sua vida é porque Deus está falando com você na oração. Deus está te orientando em oração.
Deus está colocando paz no teu coração. Deus está renovando sua mente. Deus está renovando o seu entendimento. Então a mesma certeza, querido, que a oração vai mudar a tua história, que a oração vai trazer resposta de Deus na tua vida, e talvez você não vê. É como a fé. Isso é fé, querido. Quem ora é porque tem fé. E a fé, o que é a fé? A fé, querido, é você estar firmado em algo que você não vê, que você não pega, e que você não pode palpar, mas você sabe que vai acontecer. A fé é isso, é algo que você não vê, é algo que você não está sentindo. E sabe, a oração, ela move através da fé. Se você tem fé naquilo que você está orando, querido, mesmo que os seus olhos não veem, talvez que os seus ouvidos não ouçam, mas tem algo de Deus preparado para a tua vida. E essa é a mesma certeza do ar, que você não vê, não pega, mas que você não pode viver sem ele. Ou seja, nós, querido, como igreja, nós não podemos viver sem oração. Você não consegue resolver nada na sua vida se você não tiver oração. Se você não dobrar seu joelho e orar. Se você não buscar a presença de Deus na oração. A solução de Deus na oração. Amém? Vamos mudar aqui. Se quisermos chegar a uma decisão acertada, queridos, há alguns princípios bíblicos que devemos seguir. E se você quiser chegar na oração, na decisão certa na sua vida, no problema, na situação que você está vivendo, tem algum desses princípios que nós devemos seguir. O primeiro, consultar a Deus. Você já consultou a Deus sobre essa situação que você está vivendo? Você já parou para falar com Deus e consultar Ele a respeito da situação, desse problema que você está vivendo hoje? Na área que você está vivendo? Você precisa ouvir a voz dEle. Você está disposto a ouvir a voz? E como nós consultamos e como nós ouvimos a voz de Deus? É quando nós lemos a palavra, é quando nós oramos. Quando você ora, quando você consulta a Deus, você vai na Bíblia, você vai na palavra, você vai no seu líder, você vai no seu pastor, você vai através do seu discipulador, você vai pedir um conselho. Me conselhe, o que eu preciso ouvir a voz de Deus? Talvez a voz de Deus vai vir através do quê? Vai vir através de uma oração, vai vir através da leitura da palavra. Sabe, você vai ouvindo a voz de Deus através disso. E quando você consulta a Deus, através do seu pastor, do seu líder, de uma oração, da leitura da Bíblia, você começa a ouvir a Deus. Outro princípio que você precisa ter: você precisa obedecer. Quando você ouve, quando você consulta, e quando Deus começa a falar com você, e Deus fala com você através da oração, da palavra, de uma mensagem como essa, mas você precisa tomar uma decisão de obedecer o que Deus está falando. Só consultar, só ouvir, não vai resolver o nosso problema. Você precisa ter uma decisão de obedecer aquilo que Deus está falando para você. E às vezes Deus está falando através do seu pastor, do seu líder. E quantas vezes você fala: não vou fazer. Através do seu discipulador fala algo para você, dá um conselho para você: não vai por esse caminho, não faça isso, para de fazer essas coisas. Sabe? Está te aconselhando de uma maneira, queridos, e você fala assim: não, eu não vou fazer desse jeito, eu vou fazer do meu jeito. Agora, se você ouve, se você consulta, se você está disposto a obedecer aquilo que Deus está falando para você, aguarde o tempo de Deus.
Aguarde. Aguarde a resposta. Aguarde o tempo para que a promessa se cumpra na sua vida. Não tome atalhos. Às vezes nós, como igreja, às vezes o problema se torna tão grande, talvez, e você não quer resolver tão rapidamente as coisas, que você pega um atalho para resolver. Aguarde. Se você consultou, se você está ouvindo a voz de Deus, se você está obedecendo a voz de Deus, vou falar uma coisa para você, igreja. Aguarde. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que estão aguardando o tempo de Deus. E talvez você fale, pastor, mas eu estou aguardando já há muito tempo. Estou aguardando já há muito tempo. Mas querido, se você ainda não teve a resposta de Deus, eu só posso falar uma coisa para você. Continue aguardando. Continue aguardando. Continue aguardando. Deus sabe o momento certo dele fazer na sua vida. Continue aguardando. Tenha paciência. Continue orando. Continue obedecendo. Continue lendo. Continue jejuando. Continue fazendo para Deus. Continue. Irmãos, depois daquela noite que Deus falou comigo, eu ouvi a voz dele. Eu e minha esposa ficamos aguardando. E aguardamos por 11 anos. 11 anos. Eu pensava que ia ser um dia. Pensava que ia ser uma semana, um mês. Mas nós tomamos uma posição de ouvir a Deus, de consultar a Deus, ouvir a Deus. E nós decidimos obedecer a Deus. E ficamos aguardando, com paciência nele. Mas depois de 11 anos, aguardando, obedecendo, Deus nos presenteou. Deus fez a nossa vida. Mas pastor, mas nesses 11 anos, como que o senhor viveu? Eu vivi debaixo da promessa de Deus. Nós vivemos debaixo da promessa que Deus ia cumprir na nossa vida, que Ele prometeu naquela noite. Querido, você precisa, não se desespere. O que eu peço para você, querido, aguarde Deus e viva na promessa dEle. Caleb, a Bíblia diz que Caleb, quando saiu lá do Egito com o povo, a Bíblia diz que Caleb tinha 40 anos de idade. E Deus chama Caleb e fala assim: Caleb, eu vou te dar uma terra. Uma terra para você, uma terra boa, Caleb. E a Bíblia diz que Caleb caminhou no deserto. Caminhou no deserto 40 anos. 40 anos. E depois esperou mais 5, até que as terras fossem repartidas.
45 anos. Aí Caleb, quando vai receber a parte dele da terra, da promessa, sabe o que ele fala? Hoje, eu tinha 40 anos. Depois você lê lá em Josué, eu não lembro agora onde, mas depois você lê. Livro de Josué. Caleb se coloca diante do povo e fala assim: quando Deus me prometeu essa terra, eu tinha na idade de 40 anos. 45 anos se passou. Hoje eu estou com 85. Mas eu estou tão forte e animado como naquele dia em que o Senhor me prometeu. Querido, Caleb tomou posse da promessa dele, que durou 45 anos. Mas ele falou para Deus: esses 45 anos que eu andei aqui nesse deserto, eu andei porque todos os momentos da minha vida, nesses 45 anos, eu caminhei crendo na tua promessa. Igreja, aguarde o tempo de Deus. Mas não aguarde sofrendo, não. Fala como Caleb. Faz como Caleb. Ande forte e animado todos os dias da sua vida, porque aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu nunca duvidei disso. Nunca duvide disso. Que aquele que prometeu na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Mas não no tempo que nós queremos, mas quando nós aprendemos a aguardar o tempo dele. Quando nós não sabemos o que fazer, sabe? Começa a pensar de uma forma positiva. Quando você não sabe o que fazer, começa a ter o seu pensamento levado de uma forma positiva. Porque se você for negativo naquilo, nas coisas que vão, não vai acontecer. Já esperei 1 ano, já esperei 2, já esperei 10. Os seus pensamentos começam a ser negativos. Seus pensamentos começam a ser pensamentos de derrota. Traz desânimo, autocomiseração, ou seja, você começa a sentir pena de você mesmo. Para mim nada dá certo. Nessa igreja só eu que não consigo. Todo mundo casou, só eu que não. Todos trocaram de carro, só eu que não. Todos têm sua casa e eu não. Você começa a se colocar de uma maneira negativa, parece que só você. Você começa a falar para Deus: só para mim não dá certo. Todos multiplicaram, todas as células multiplicaram, só a minha que não. Você começa a ter pena de você. Sabe, querido, nós precisamos manter uma visão otimista. Creia que Deus está no trono e Ele é capaz de dirigir a sua vida. Comece a pensar de uma forma positiva. Pensamento
Eu não estou pregando aqui a nova era, não. Que agora você tem que ter pensamento positivo. Não. Para nós, querido, pensamento positivo se chama fé. Para nós que somos filhos de Deus, que já entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós falamos que nós vamos pensar de uma forma positiva, é quando você começa a colocar fé, começa a exercitar a sua fé e a confiança, e confiar. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele prometeu, eu creio, eu acredito. E às vezes alguém vai chegar para você, mas você está indo na igreja agora, né, Suzy? Né, querido? Não vai dar certo. Quantos vão chegar e falar, mas de novo, essa história de igreja, de Jesus? Bobagem. Você fala assim, não, não é bobagem. Ele prometeu, e eu tenho fé, e eu confio que vai acontecer. Ele prometeu, e eu confio que Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Em 1 João 4,4 a palavra diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Primeira João 4,4 define aquilo que nós somos. Aquele que está em você, Gerson, ele é bem maior do que esse que está no mundo tentando te desanimar, tentando fazer você desistir. E todas as vezes que vier alguém, talvez enviado de Satanás, para trazer uma palavra negativa na nossa vida, para trazer uma palavra negativa para a sua célula, para a sua família, para o seu trabalho, você vira para a pessoa e fala: eu não sei, não tenho nada com esse mundo e o que está acontecendo nesse mundo. A marola. Outro dia falaram aí, tá vendo aquela marolinha? Virou um tsunami. Todo mundo agora nesse país vai ficar desempregado e passar fome. Ele fala: eu não sei se a marola virou o que virou. A única coisa que eu sei que esse que está em mim, ele é mais forte. Ele é mais forte e poderoso do que todas essas coisas que podem estar nesse mundo. Porque eu seja marola, tsunami, mares, foi Ele que criou todas as coisas. E Ele que deu uma ordem para que o mar vá até o limite que Ele permite. Querido, Deus, por você, não se preocupe. Ele que está em você, Ele ordena o limite das coisas na sua vida, porque Ele é maior que qualquer crise. Ele é maior do que qualquer inflação. Ele é maior do que qualquer problema de enfermidade. Esse que está em você, Ele é maior que tudo que possa acontecer. Todo mundo tinha medo do gigante. Um exército inteiro tinha medo de um gigante. Um exército inteiro era afrontado por um gigante durante dias e dias. Vou acabar com todos vocês.
E aquele gigante afrontando aquela nação, afrontando aquele exército todos os dias. Até que chega um menino, ruivinho, bonitinho. Ele chega diante daquele gigante e fala: quem é você, ó incircunciso, para afrontar a minha nação? Quem é você, ó incircunciso, para enfrentar, para afrontar o exército do Deus vivo? Aquele pequeno menino chamado Davi, ele sabia que aquele que estava dentro dele era muito maior que aquele gigante de 3 metros e pouco de altura. E ele pega aquela pedra, separa aquelas pedrinhas, e o gigante fala: que é? Pensa que eu sou um cão para você vir com pedra para cima de mim? Com essas pedrinhas? Quem é você? Ele falou: eu. Talvez para você, olhando para mim, eu posso ser pequeno, mas aquele que está em mim é maior do que tudo nesse mundo. Você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É assim que nós precisamos agir, querido, nesses dias. Não existe gigante nesse mundo que possa ser maior do que aquele que está dentro de você. E Ele vai cuidar de você. Eu não sei qual é o gigante que tem se levantado na sua vida, mas pode ter certeza que aquele que está em nós é maior do que tudo que possa estar nesse mundo. E você vai vencer. O Espírito Santo, querido, é maior do que o diabo. O Espírito Santo é maior que Satanás. E nele, querido, você pode ter confiança. Nele você pode ter certeza da vitória, que você vai superar. Olha para cá, você vai superar todos os obstáculos que vieram na sua vida, um a um. Todos os obstáculos, todos os gigantes que se levantarem contra você. O Espírito Santo é muito maior, que está em você, e você vai superar, você vai vencer todo e qualquer gigante que se levantar contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu ministério, contra a tua família, contra a tua célula, contra os teus filhos, contra o seu casamento. Em momentos que você não sabe o que fazer, querido, tente ser produtivo. Em 1 João 3,18 diz: filhinhos, não amemos só de palavras nem só de língua, mas possamos amar por obras e em verdade. Devemos ser pacientes, mas não devemos ficar com as mãos cruzadas e esperando o tempo passar. Devemos orar e trabalhar. Nós conhecemos uma palavra que se chama oração. Oração é orar, falar com Deus, ouvir a voz de Deus, obedecer a Deus. Aí você vai ter uma ação. Qual que é a ação? Não fique parado. Deus quer usar você. Deus quer que você se movimente. Não fique parado, querido. Enquanto nós esperamos a promessa de Deus, sabe o que nós fazemos?
O segredo da paciência é fazer alguma coisa nesse meio tempo. Nesse meio tempo desses 11 anos, né, pastora? Que nós esperávamos a promessa se cumprir. 1996 até 2008. Trabalhamos, plantamos igrejas, abrimos células, visitamos, oramos, cuidamos de casais. Essa aqui é a terceira igreja que nós estamos plantando. No meio de aguardar a promessa com paciência, querido, trabalhe. Cuide de alguém. Cuide das vidas. Abra a sua casa. Faça a sua casa uma casa de filho da paz. Faça a sua casa uma célula, seja um anfitrião. Fala para o seu líder: líder, eu quero te ajudar na célula, eu quero ser o seu auxiliar. Eu quero aprender, quero fazer alguma coisa. Pastor, o que eu posso fazer aqui? Posso trabalhar? Posso começar a ajudar no teatro? Posso começar a ajudar no louvor? Pode, querido. Posso trabalhar com o cooperador aqui? Pode, querido. Pode. O que você não pode é ficar parado. Porque quando nós ficamos parados, a nossa mente fica ociosa. E quando nós ficamos com a mente ociosa, nós começamos a perder a fé. Começamos a desanimar e damos espaço para que o inimigo comece a trabalhar na nossa mente. O segredo da paciência é fazer alguma coisa nesse tempo. Tem tanta coisa para fazer no reino de Deus. Tantas vidas para serem salvas aqui nesse Itaparque. Quantas casas para serem visitadas. Quantos jovens para ser ganhos. Quantos jovens. Quantos jovens para que nós precisamos tirar das drogas aqui. Quantas famílias aqui que precisam ser restauradas. Quantos casamentos destruídos. Enquanto você espera, querida, a promessa se cumprir na tua vida, trabalhe. Trabalhe. Trabalhe em prol do reino. Quando você não sabe o que fazer, faça algo para Deus. Quando você não sabe o que fazer para resolver a situação que você está, faz o seguinte: faça algo para Deus. Faça algo para Deus. Ah, queridos, não existe prazer maior. Eu lembro que um período da minha vida, se eu olhasse para a nossa situação, sabe o que era? Era só motivo de chorar, de se preocupar. Nós temos que buscar alguma coisa para trazer alegria. E sabe o que nós fazíamos? Cantávamos o Parque das Américas todinho lá. Todas aquelas curvas que vocês veem lá. Batendo de porta em porta e casa em casa. Chamando as pessoas, conversando, falava que Jesus tinha um plano. Mas que plano? Um plano em que nós acreditávamos que ia cumprir na nossa vida. Convidamos as pessoas. E sabe qual era a alegria nossa? E quando nós abrimos a igreja ali, era ver aquelas pessoas que, alguma daquelas pessoas que nós
abordávamos no sábado, no domingo elas entravam na igreja. E vinham até a frente e entregavam a vida para Jesus. Irmãos, que alegria. Você precisa buscar um motivo de ter alegria. Mas não busca alegria aqui nesse mundo. Sabe qual é uma alegria que nós podemos ter? É quando o alguém vem aqui na frente e entrega a vida para Jesus. E uma alegria maior, alguém que você visitou, alguém que você falou. Durante alguns anos das nossas vidas, assim, a alegria que nós tínhamos era essa. Enquanto nós não tínhamos o que fazer, nós fazíamos algo para Deus. Eu quero dar o privilégio para você aqui nessa igreja a fazer algo para Deus. Faça algo para Deus. Não precisa esperar eu pedir, não, querido. Não precisa. Não precisa esperar o seu líder pedir, não. É só você falar assim: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou. Eu vou. Eu vou pregar para esses jovens, eu vou trazer eles aqui no sábado. Eu vou pregar para esses bairros. Eu vou. Eis-me aqui, eu vou fazer. Sabe? Estenda as mãos para quem está necessitando. Estenda as mãos para quem precisa. Talvez você está aqui nessa noite falando: mas eu preciso tanto, de tanta coisa. Sabe que tem muita gente atrás de você que precisa de muito mais do que você. Estenda as mãos para quem está necessitando. Começa a compartilhar Cristo. Começa a compartilhar Cristo. São 20 horas e 21 minutos. Apesar de tudo que está acontecendo com você, você está aqui, ouvindo a voz de Deus. Mas tem dezenas de famílias nesse momento. Dezenas de famílias nesse momento que talvez não tenham o que comer essa noite. Dezenas de mulheres nesse momento, sabe o que está acontecendo? Estão apoiando os seus maridos. Dezenas de crianças nesse momento, enquanto as nossas estão aqui guardadas, aprendendo a palavra, sabe o que está acontecendo com elas? Estão presenciando uma briga do pai e da mãe. Agora. E algumas delas estão ali no morro se drogando. Quantos jovens, Vitão? Quantos jovens que estão se drogando nesse momento? Que se você se dispuser a fazer algo para Deus, logo, logo eles podem estar aqui. Logo, logo eles podem estar aqui. A nossa igreja do Vila Magine, queridos, hoje nós temos lá, estão chegando agora lá na igreja, 89 jovens que nós levamos no encontro lá do Vila Magine. 89 que eu tenho certeza que alguém se dispôs a trabalhar para Deus e está tirando 89 jovens sexta-noite, sábado e domingo, para que agora estão chegando lá transformados. Lá na nossa igreja do Vila Vitória, queridos, agora está chegando também. Sabe quantas crianças? 98 crianças.
que nós levamos nesse encontro também, no final de semana. 98 crianças que estão sendo impactadas, curadas, saradas de tantos traumas na família. Porque as tias, os tios estão se dispondo a fazer algo para Deus. Compartilhe Cristo, querido. Em 1 João 3,17 diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo e vede seu irmão necessitando, lhe fechar o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Querido, se nós estamos aqui nessa igreja, se nós estamos aqui, e talvez apesar de tudo que você está vivendo, você tem o amor de Deus na sua vida. Como nós podemos ver todas essas coisas acontecendo, como eu falei, e nós fecharmos nosso coração para isso? Como igreja, nós não podemos fechar nosso coração, querido. Devemos sempre lembrar que quando não sabemos o que fazer, devemos ser pacientes, orar, ser positivos e produtivos. Embora você não esteja entendendo o que muitas vezes esteja acontecendo na tua vida, mas tenha certeza de uma coisa: Deus está e Ele sabe o que você está vivendo e o que você está passando. Deus conhece você. Deus sabe o que você tem passado e o que você tem vivido. Eu vou te falar uma coisa: Ele não se esquece de você. Ele não esquece de você. Não esqueça dele. Não esqueça dele. Um dia Jesus falou assim: eu tive fome e não me desse de comer. Tive frio e não me desse uma coberta. Tive preso e não me visitaste. Tive doente e você não foi lá me ver. Mas Jesus, quando o Senhor passou por isso? Todas as vezes que você fecha o seu coração e não faz essas coisas para os meus pequenos, vocês deixam de fazer para mim. Queria que você abaixasse sua cabeça. Eu creio que Deus nessa noite te ensinou, tem nos ensinado, que momentos de dificuldade, momentos de situações que todos nós vivemos no passado, vivemos hoje talvez, e podemos voltar a viver essas dificuldades. Mas em todos os momentos Ele está conosco. E quando nós não sabemos o que fazer, devemos ter paciência, orar, pensar e ter fé, acreditando de uma forma positiva que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E devemos trabalhar para que o reino dele cresça. Deus, em nome de Jesus, Pai, coloca essa igreja nessa noite na tua presença, Pai. Deus querido, eu sei, Pai querido, quanto Deus o Senhor ama, Pai querido, essa igreja, cada vida que está aqui. Eu não sei, muitos aqui eu não conheço, eu não sei a situação, o problema, a dificuldade que estão vivendo. Mas uma coisa, Deus,
que eu posso garantir para cada um deles que estão aqui nessa noite, é porque o Senhor é um Deus vivo e presente. Eu sei, Deus querido, que o Senhor que prometeu para cada um aqui, eu tenho certeza que nenhuma promessa que o Senhor fez, Deus amado, para essa igreja, para esses irmãos aqui, nenhuma delas o Senhor vai deixar de cumprir. Mas eu oro, Deus, nessa noite, que o Senhor abra o entendimento de cada um aqui, por tudo que foi ensinado nessa noite. Deus, que quando eles não saber, que eles não souberem como fazer no momento difícil, quando estiverem numa situação difícil, Deus, e Satanás tentar minar as forças, tentar ocupar a mente com os problemas, que esse ensinamento dessa noite, Pai querido, eles possam colocar em prática a paciência, a oração, acreditar e trabalhar para o Senhor, ó Pai, sabendo que o Senhor vai cumprir. Deus, o Senhor disse, Pai querido, que todo o nosso fardo pesado, Deus querido, todo o peso que está em nós, o Senhor disse que nós devemos lançar no Senhor. O Senhor disse que o seu fardo é leve e que nós devemos tomar sobre nós o teu jugo, Deus. E o Senhor vai nos direcionando, vai nos ensinando, vai discipulando, e nós vamos caminhando contigo, passo a passo. Passo a passo, o Senhor vai nos ensinando a caminhar rumo à vitória. Eu abençoo, Deus querido, essa igreja. Eu abençoo cada irmão aqui.